Iniciar gravação. Pronto, agora estou gravando. Vamos lá. Então, prosseguindo, o que a gente vai abordar essa aula vai ser aquilo que eu falei, vai ser JavaScript puro dessa vez, a lógica básica, a sintaxe, vou ensinar vocês a fazerem os loops, as condições, variáveis e etc. E a gente vai aplicar isso em uns programinhas simples. Dessa vez a gente não vai nem precisar usar o VS Code, a gente pode usar o próprio navegador com o console log. E se vocês quiserem salvar, pode fazer no VS Code também, ou no bloco de notas. Só certificar que está salvando na ordem que foi colocada na aula. Depois eu posso até mandar um arquivo com tudo de uma vez para vocês. Bom, vamos lá. Entrar aqui na transmissão. Você consegue descompartilhar e compartilhar, Elizabeth? Aparecendo? Agora fechou. Ah, tá. Tá aí, agora foi, perfeito. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo mais simples, variáveis no JavaScript. Existem 3 formas de você armazenar dado num script de JavaScript. O primeiro é com a sintaxe var, V-A-R, pode escrever aí. Essa sintaxe, ela diz o quê? Ela está dizendo que o nome que você colocar nessa variável vai armazenar um pedaço de memória do seu navegador ou do ambiente de execução que vai guardar um tipo de dado. Qual tipo de dado? Qualquer um, independente do tipo de dado que você colocar. Existem paradigmas auxiliares que conseguem adicionar tipagem no JavaScript, como por exemplo o TypeScript, que faz a linguagem ser um pouco mais debugável, justamente porque adicionando tipagem você permite umas interações mais duras e confiáveis. Mas o JavaScript em si ele não exige tipagem e na verdade não tem nem como você dar uma tipagem sem colocar um valor. Então vamos começar pelo tipo de dado mais básico. Faz aí variável a, var a, e agora você coloca um igual para você colocar o valor dessa variável. Isso, agora você coloca o valor da variável. Vamos fazer um número? Então pode colocar aí 1. Pode enviar, aperta Enter. Aqui no console do JavaScript, quando você mandar o seu script, você vai estar fazendo a execução dele. Como você fez um script que não tem nenhum retorno, ele está retornando como undefined. Mas atualmente no escopo ele já é um valor legível e que se você digitar A agora, pode digitar, e mandar, pode apertar Enter. Pode apertar Enter. Você vai ver que ele vai pegar o valor da variável que você deu. Ou seja, você falou A, ele já sabe qual variável que é. É a variável que você nomeou como A. Isso agora, essa variável, a variável A, ela implicitamente tem o tipo number. Não é nem int, aquele que a gente é acostumado em outras linguagens de programação. No JavaScript não se trabalha com int, se trabalha com number. Opa, travou, João? O compartilhamento ou a minha voz está travando? Ah, tá, beleza. A gente aguarda um momentinho para você voltar. Alô? Opa, vou dar uma olhada pra ver se voltou. Opa, beleza. Pra mim tinha travado a transmissão dela e você falando parece que tava normal. Ah, tá. Beleza. Você tá conseguindo ver agora a transmissão? Opa, ela finalizou. Acho que resetando deve melhorar. Tá aparecendo pra você, João? Isso, agora voltou. Perfeito. Oi? Então. Certinho, Elizabeth, perfeito. Tá, vamos progredir então. Outra maneira de você guardar uma variável, além
da sintaxe var é com a sintaxe let. Vamos fazer agora let, L-E-T, espaço, e agora a gente coloca o nome da nossa variável. Vamos fazer a variável b agora. E coloca o valor numérico 2. Aí a mesma coisa, undefined, não teve nenhum retorno. Bom, o que acontece? A diferença de var let, praticamente nenhuma. A interação é a mesma. É para dizer que você está alocando um espaço de memória que pode ser alterado no escopo do código. O let é uma sintaxe mais nova, nos lints mais novos de TypeScript e de outras linguagens de programação, eles vão pedir para você substituir var por let. Mas, por enquanto, nem pense nisso, só tenha em mente que tanto var quanto let significam um pedaço de memória alocado que pode ser alterado futuramente no escopo, que é diferente do const. Só que antes a gente vai fazer um cálculo matemático. Lembra que eu falei que no JavaScript não armazena int? O JavaScript ele armazena apenas uma tipagem que é de número. Esse número ele pode ser uma int, ou seja, ele pode ser um número inteiro, ele se comporta como um número inteiro, ou ele pode ser uma float também. E você pode fazer cálculos matemáticos com isso. Veja bem, se você colocar agora a mais b, você vai ver a soma da sua variável a e a soma da sua variável b. Aí, ó, pode mandar. Viu? Ele somou a sua variável a, que é 1, com a sua variável b, 2. Você juntou duas variáveis, mesmo uma sendo let e uma sendo const, e você colocou ela num cálculo matemático. Agora vamos lá, vamos falar sobre os tipos de alocamento de memória constantes. Ele tem uma sintaxe um pouquinho maior que essa de 3 letras. Ela tem 5 letras. É const, C-O-N-S-T. É um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. Você vai colocar essa sintaxe, você vai dar um nome. Pronto, perfeito. E agora você pode botar 3 aí, por exemplo. Show, pode mandar. Só que um comportamento muito diferente que você vai ver em relação à variável e à constante é o seguinte: se você colocar a igual a 2 agora, pode mandar. E agora você acessar a, escreve a. Você vai ver que no console vai aparecer 2 agora. O valor de a não é mais 1, agora é 2. E se você fizer a mais b, agora o valor vai ser 4, não vai ser mais 3. Porque tanto a quanto b são 2 agora. Ou seja, essa variável mudou de valor. Se você fizer b mais c, você vai ver que vai dar 5. Agora tenta mudar o valor de c. Bota tipo 4 ao invés de 3. Não. Pode, usa a variável que você criou ali, que é c. É o c que a gente criou ali em cima. Você não precisa instanciar ele de novo. Ele já existe. Se você colocar outro valor na hora de criar... É porque assim, quando você cria uma variável, você tem que dar o tipo de dado dela, que é variável constante. É igual o que a gente fez ali em cima. Var a. Você viu quando você mudou o valor ali embaixo, você fez só a igual a 2? Então, é bem isso. Para você não recriar essa variável e tentar ocupar um espaço de memória diferente com o mesmo nome, você vai só usar o nome da variável, ao invés de definir qual que é o tipo dela. Beleza, agora se você tentar colocar 4 no C, ele vai dar um erro e vai falar erro de tipo, uncalled type error. O que é uncalled type error? Ocorreu um type error no JavaScript, que é um erro de tipagem, ou seja, é um erro no seu script relacionado ao tipo de algum alocamento de memória que você fez. No caso, é o seu C. Você fez um valor C, que é 3, e tentou mudar o valor dele. Só que você não pode, porque ele é constante. Então ele está falando para você, ele está te comunicando em inglês. É por isso que você tem que saber o básico do inglês. Porque o que está escrito aí é o quê? Uncaught. O que é uncaught? Não foi pego. No JavaScript, quando acontecem erros, você pode fazer uma sintaxe específica para capturar esse erro e tratar ele, para evitar o do seu script crashar. Então ele está falando aí para você, aconteceu esse erro, é um erro relacionado a tipo, e ele não foi filtrado por nada. Mas a gente tem aqui uma descrição base desse erro, e esse erro é um assign to constant variable. Assignment é tentar dar valor, é tipo nomear. Então ele está tentando dar um valor para uma variável constante. O que é uma nomenclatura bem estranha, na verdade, né? Porque você fala variável constante. Parece estranho, parece irônico. Porque se você é variável, você não é constante.
É por isso que eu tenho usado a palavra alocamento de espaço, porque é isso que esse é. Mas por padrão a gente usa realmente o termo variável. Então, por mais que pareça estranho se falar variável e variável constante, ainda assim é válido e é uma comunicação que vocês vão acostumar mesmo que seja estranha. Bom, vamos lá. Então é basicamente isso. Ele vai falar para você qual que é o tipo, ele vai falar que não foi um erro que foi obtido, e ele vai falar para você onde ele foi pego, ali ó. Como a gente está escrevendo no navegador, ele vai dar anonymous, porque isso não é um script, isso não é um arquivo. Isso aqui é um escopo do DevTools, que é esse quadradão aí, esse retângulo que abre no seu Chrome quando você aperta F12 ou você inspeciona um elemento, chama DevTools, é o Chrome DevTools, e aí dentro tem um ambiente constante de JavaScript que você pode enviar JavaScript e ele vai ser interpretado parte por parte. Você pode mandar um arquivo inteiro, ele também vai ser interpretado. E ele também tem uma interação direta com um arquivo que está aberto. Então a gente, por exemplo, pode interagir com esse usuário e senha que está aí, mas não é o caso no momento que a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar os conceitos básicos de JavaScript. Vi que a Tamara entrou. Tudo bem aí, Tamara? Tranquilo? Oi, estamos indo aqui, tá carregando a transmissão ainda. Beleza. Pode ficar tranquilo que a gente está gravando a aula, tá? Vai estar tudo disponível depois, eu vou mandar o link de novo lá no grupo para vocês poderem estudar. Então, eu vou continuar aqui. Beleza. Bom, a gente estava falando sobre variáveis e constantes. Basicamente são esses três métodos que você tem de armazenar dados. Porém, os dados que podem ser armazenados, eles podem variar bastante. Como, por exemplo, a gente usou só um valor numérico até agora, mas a gente pode usar qualquer tipo de valor. Vamos, por exemplo, fazer uma variável nome. Cria uma variável chamada nome e coloca o seu nome nela. Perfeito, mas o que aconteceu? Quando você vai colocar uma variável de texto, diferente de número, a gente tem que colocar entre aspas, tanto aspas duplas quanto aspas simples, não faz diferença. É uma outra coisa que existe em padronização de código, da mesma forma que o let também existe. Em alguns compiladores vai dizer que você precisa colocar aspas simples, mas ambos funcionam, e se o seu interpretador de JavaScript não for frescurento, não for cheio de lint, ele vai mandar para você que está certo mesmo assim. Do mesmo jeito que a gente está escrevendo JavaScript sem colocar um ponto e vírgula no final para evitar a confusão de vocês no momento. Bom, o que a gente tem aqui agora? A gente tem uma variável variável, diferente de uma variável constante, que tem o seu nome, Elizabeth. Se o João fizesse, seria João, e se a Tamara fizesse, seria Tamara. Mas qual que é a questão? Diferente do numérico, a gente não consegue fazer um cálculo matemático, não é? Porque não tem matemática aí, né? Na verdade, por mais bizarro que pareça, você pode sim fazer um cálculo matemático com uma string. Pasme! Vamos fazer aqui uma coisa muito interessante. Faz a variável sobrenome e agora coloca o seu sobrenome. Agora você faz nome mais sobrenome, como se fosse matemática mesmo. Você vai ver que o resultado é a junção da sua variável textual nome e a sua variável textual sobrenome. Tá vendo? A gente fez um cálculo matemático com duas strings, o que é uma coisa muito incomum. E é por isso que muita gente zoa o JavaScript, porque ele tem diversas sintaxes que são estranhas à primeira impressão. Então, mas isso quer dizer que eu consigo dividir o meu nome pelo sobrenome? Eu consigo subtrair o meu nome do meu sobrenome? Não, calma. Variáveis que são textuais, elas são um pouco mais limitadas. Elas não são que nem as numéricas, que você pode fazer qualquer coisa. Para você poder fazer, por exemplo, uma retirada de um pedaço de uma string de outra string, a gente usa métodos auxiliares que já são providos pelo próprio JavaScript. Só que a gente não vai abordar eles agora porque eles são um pouco mais complicados e eles são bem específicos. Quando vocês tiverem a necessidade disso, eu vou abordar isso com vocês mais. Mas só para vocês terem uma ideia de que sim, você pode fazer vários tipos de acessos em variáveis textuais e modificar elas da forma que for conveniente para você e que você precisar fazer no seu código. O que acaba sendo necessitado em alguns momentos, por exemplo, quando você vai juntar um nome e sobrenome para colocar num banco de dados, talvez, ou quando você vai juntar uma data que está formatada de forma diferente. Tudo isso pode ser feito com JavaScript muito facilmente e muito pouco verboso. O que isso quer dizer? Quando você fala que algo é verboso,
É a mesma coisa que você falar, isso aqui tá lotado, é tipo, tá cheio de palavras, olha quanta palavra que tem isso aqui. É igual para você fazer isso no JavaScript não, para você fazer no Java, o irmão mais velho do JavaScript, o que a gente tem que fazer para poder fazer isso aí que vocês estão fazendo? Vocês abriram o navegador, estão digitando código e já tá saindo. Para você fazer um Hello World, vocês lembram como que é no Java? Vocês têm que fazer um pacote, vocês têm que iniciar uma classe, vocês têm que instanciar que essa é uma classe pública principal que herda as características de string, main, vazias, void. Você faz um método, faz o retorno desse método, seu print. Só que o print de lá é o system.println, e o system.println você tem que tirar de uma outra biblioteca. Só para você fazer um Hello World você já gastou 12 linhas. Aqui no JavaScript a gente gastou uma linha. Para escrever uma linha a gente gastou uma linha. Olha que simples. E às vezes para você escrever 1000 linhas você precisa de uma linha, 2 linhas, dependendo da forma que você formata. Você consegue fazer coisas infinitas com muito mais eficiência e bem menos verboso. Bom, a gente já abordou variáveis textuais, a gente já abordou variáveis numéricas e a gente já abordou variáveis constantes. Eu acho que não é necessário aplicar repetição. Vocês já com certeza entenderam que a constante também vai receber valor de string. Você também consegue fazer cálculo desde que você não altere o valor principal dela. Então vamos para algo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais diferente já, um pouco mais elaborado. Vamos para a primeira instrução JavaScript que a gente tem. Vamos para arrays. Vamos fazer uma array. O que é uma array? Geralmente, quando a gente pensa em array, você não vai necessariamente lembrar de aulas anteriores. Por quê? Em lógica de programação, em outras programações, isso tem outros nomes. Principalmente quando vão explicar em lógica de programação para a gente o que é uma array. Chamam array de matriz unidimensional. Chamam array de lista. Chamam array de todos os nomes. A array tem mais nomes que Jesus. O que a gente faz para entender o que é uma array? Eu vou mostrar para vocês uma sintaxe e vocês vão entender exatamente o que é. Vamos lá. Faz uma variável. Perfeito. Coloca o nome dela de lista nomes. Perfeito, exatamente, que é meu case. Pode botar o igual. Agora você vai abrir o colchete. Para uma coisa nova já. O que é isso? Isso é o delimitador inicial de uma lista. A gente não tem as aspas para fazer uma string. Para fazer uma lista, a gente tem o colchete. Vamos iniciar uma lista então. Vamos fazer uma lista de nomes. Nomes são strings, certo? Então, pode iniciar uma string aí dentro. Bota 2 aspas. Coloca o seu nome. Agora a gente quer colocar mais um valor. Que valor que a gente pode colocar? Vamos colocar as pessoas que estão presentes aqui. Pode botar Tamara. Perfeito, dividindo com vírgula mesmo, é isso mesmo. Agora bota João. Perfeito. Temos uma lista. Agora para você fechar essa lista, é o mesmo colchete, só que invertido. Você não precisa botar... Opa, se quiser botar o meu nome também. Perfeito. Chique. No final você não precisa colocar mais um vírgula. Para você fechar, você só fecha com o colchete mesmo. Pode enviar agora. Show! Criamos um array. Vocês entenderam o que é? É uma lista de valores, independente de que valores forem. Nesse caso, a gente fez uma lista de textos, de valores que são strings. Escreve lista nomes. Vamos invocar essa lista para a gente ver o que tem nela. Perfeito. Olha, o jeito que o console log do DevTools do Chrome interpreta strings é de uma maneira a tornar mais legível. Isso não é um fato, isso não acontece em todos os lugares. Isso é uma edição específica do DevTools. Se você executar num ambiente que não possui um tipo de interpretador disso, o que você vai ver é exatamente essa lista que você escreveu ali em cima. Só uma linha reta com esses coisinhos. O que eu quero dizer que ele interpretou? Você está vendo a mesma lista que você escreveu ali em cima, né? Qual que é a questão? Tá vendo que está escrito 4 ali? Antes tem um triângulozinho. Clica no triângulozinho. Clicando você vai ver uma expressão diferente daquela lista. Ou seja, você está enumerando os objetos da lista. O que é essa enumeração? Vocês lembram que em conceitos de programação a gente aborda que na programação o primeiro elemento não costuma ser o 1? Raramente, algumas exceções de programações que são mais intuitivas ou específicas, mais velhas às vezes, o número começa com
1, mas nesse caso o JavaScript ele também segue o padrão de começa no 0. Então o primeiro elemento da lista é o elemento 0, entendeu? Então ali, tá falando para você que Elizabeth é o elemento 0, Tamara é 1, João é 2 e Mateus é 3. Isso é uma coisa que vocês têm que sempre memorizar e entender. Por quê? Se você for notar ali, já tem uma causa de confusão muito interessante. A medida de tamanho. Tá vendo que embaixo do meu nome, ali embaixo de Mateus, está escrito length? Length é tamanho. Ele está falando que o tamanho dessa array é 4. O tamanho dessa array é 4, mas o último elemento é 3. Porque ela está enumerando de 0, 1, 2 e 3. Mas se você contar 0, 1, 2, 3, dão 4 elementos. Memorizem isso, lembrem-se disso. A gente vai exercitar isso algumas outras vezes. Vocês podem acabar cometendo um erro por bobeira de não lembrar disso. Mas lembre-se que isso é uma coisa que vocês vão ver bastante. Então, pensem nisso como algo a se interpretar sempre. Guarda lá no fundinho da sua cabeça que uma hora você vai precisar. Bom, nós temos uma lista de nomes. E nós temos uma lista de nomes que são valores string, são valores textuais. E a gente tem o index dele, o índice. O valor que está enumerando a ordem dos elementos. A gente pode acessar esses elementos. Como que a gente acessa esses elementos? Primeira coisa, você vai colocar o nome da variável que você está acessando. Nesse caso, é lista nomes. Vamos dizer que a gente quer pegar o nome da Tamara. Qual que é o valor do índice da Tamara? Qual que é a enumeração da Tamara? Ela é o segundo elemento, mas nesse caso, ela é o objeto... Exatamente, ela é o objeto 1. Para a gente poder acessar o objeto 1, ele é tudo colado, você não precisa nem dar esse espaço, é juntinho mesmo. Você vai abrir um colchete, você vai digitar o índice que está a Tamara, e você vai fechar colchete. Pode enviar. Perfeito, a gente acessou um item específico dessa lista. A gente botou o índice e agora a gente consegue pegar o valor. Isso mudou a lista? A lista agora só tem Tamara? Não, a lista está imutável. A gente simplesmente acessou um valor que está dentro dela colocando uma coordenada. Isso é uma matriz unidimensional. Isso é uma lista. Isso é uma tupla. Interprete como quiser. Isso é uma série de dados armazenados em um só espaço de memória. Vamos fazer um outro teste agora. Lembra que a gente falou dos tipos de variáveis que não são explícitas no JavaScript, mas sim implícitas? A gente fez um texto agora. Vamos fazer agora uma lista de idades. Bota aí, var, lista idades. E agora você vai colocar equivalente à lista anterior à idade de cada um. Se quiser botar valores aleatórios também pra gente não perder tempo, não tem problema. É só pra... Ao invés de colocar como texto, você vai colocar como número mesmo. Isso, perfeito. Show. Pode enviar essa lista. Só para vocês verem como o comportamento não muda. O comportamento é o mesmo. Pode colocar lista nomes e vamos pegar a idade 15. Coloca aí lista idade, abre colchete, coloca o índice da idade 15. Olha o que eu falei que ia acontecer. Não sabia que ia acontecer tão rápido, hein? Mas o que aconteceu? É uma confusão normal, não se preocupe, isso é comum. Vocês estão sendo introduzidos com essa questão da linguagem de programação nesse sentido específico agora. Mas o elemento 4 dessa lista não tem um índice 4, porque começa em 0. Então o quarto índice é o número 3. Perfeitamente. Agora sim. Show! Agora vocês podem entender que tanto listas textuais quanto listas numéricas podem ser acessadas com essa mesma propriedade. Colchete, índice, colchete. Acabou. Super simples, super fácil. Vamos complicar um pouquinho? Quando você faz uma lista, você não precisa fazer uma lista de um valor que seja numérico ou que seja textual. Porque existem outros tipos de valor. Nós temos booleanos. Vamos fazer um teste de um booleano, por exemplo. Vocês lembram do booleano que vocês apelidaram, não sei o que lá? Vamos lá, vamos fazer um booleano agora. Faz uma variável chamada choveu hoje. E vamos dar o seguinte valor para ela. Não precisa nem colocar em array. Choveu hoje. Choveu hoje. Choveu aí na cidade de vocês? Aqui não choveu.
Tava ameaçando, mas não choveu. Não choveu? Então você bota false. Você não precisa nem botar aspas de texto. Só false. Exatamente. Pode mandar isso. Agora chama o choveu hoje. Pergunta pro código. Choveu hoje, código? O código vai falar. Não, falso. Não choveu hoje. Isso é a mesma coisa pro oposto. Para você colocar sim, choveu hoje, seria true. Isso é um outro tipo de dado. É como se fosse um textinho que não precisa dos aspas. Por quê? Esse false, esse true, é só a forma com que ele está colocando para a gente ler e interpretar de maneira que seja mais intuitivo. A gente lê isso e a gente sabe que falso é falso e true, é verdadeiro. Mas o que está sendo realmente armazenado nesse tipo de dado é uma int extremamente limitada. O que é uma int extremamente limitada? Ela só tem base 2. Não sei se vocês se lembram do binário que a gente estudou, que é aquela linguagem que só vai de 0 a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Então, é a mesma coisa. Um booleano, essencialmente, é só um valor numérico de 0 a 1, sendo 0 falso e 1 verdadeiro. Bom, vamos lá. Vamos continuar então. Vamos voltar um pouco para array. Por que eu abordei esse tipo de dado? Porque eu acabei esquecendo, né, de falar junto dos primeiros tipos de dados. A gente não abordou todos ainda, só que agora a gente vai entrar num um pouco mais complicado. Então eu preferi voltar, dar um passo para trás e explicar esse booleano para não acabar confundindo a mente de vocês lá para frente quando surgir um tipo de dado novo que vocês não conhecem. Agora vamos fazer uma lista. Vamos fazer uma nova lista. Vamos fazer uma lista chamada Jogo da Velha. Por que Jogo da Velha? Vocês podem estar perguntando. Bom, é bem simples, porque a gente vai fazer um jogo da velha em JavaScript em 5 minutos ou menos, ou mais ou menos, entre esses tempos aí. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma lista de listas. Veja só, porque do mesmo jeito que texto é um tipo de dado, lista também é um tipo de dado. Agora se você para e pensa, vamos lá, procura aí no Google Jogo da Velha. ABI, qualquer imagem de um jogo da velha. Agora vamos pensar no conceito do que é um jogo da velha. Ele é tridimensional? Ele é um jogo complicado? Ele é um xadrez? Ele é gigante? Ele possui milhões de tipos de dados? Se você transforma esse jogo da maneira mais redutiva possível, você vai ver que na verdade não. O jogo da velha é a coisa mais simples possível. Veja bem, um quadrado, pensa em um quadrado do jogo da velha. Ele só pode ter 3 tipos de valor, certo? Ele ou tem bolinha, ou ele tem xizinho, ou ele não tem nada. Não é isso? Então, a gente pode justamente pensar nessa forma de dado para aplicar e olhar para o jogo da velha como uma lista de listas. Porque a gente tem coordenadas, por assim dizer. Tá vendo que o primeiro xizinho, esse aí é um jogo completo. Vamos pensar então nesse jogo completo. O primeiro quadradinho do jogo da velha, esse que está aí mais para a esquerda, para o máximo da esquerda e para o máximo do topo, lá em cima, lá no topo. Isso. Esse aí, ele está em uma posição. Esse da direita está em outra posição. E esse último da direita, mais para o canto da direita, ele está em outra posição também. Todos esses eles têm uma coordenada, que está definindo onde é que eles estão. Se a gente pensa nisso como uma lista, vamos lá. Pensa assim, pensa no jogo da velha como uma tabela. Vamos fazer um seguinte, então você tem Excel aí, Elizabeth? Para a gente poder ilustrar de maneira bem simples. O Excel, ele faz uma enumeração que não é só com número, ele faz com letras também, né? No JavaScript vai ser só com letras, mas ainda assim já é interessante para a gente dar uma visualizada e entender melhor. Vamos lá. No 1A, bota um xizinho. Pode escrever X. No 2B, escreve Xzinho. Não, no 2B. Não no B. Isso, 2B, perfeito. Agora no 3C, escreve mais um Xzinho. Pronto, você ganhou um jogo da velha. Olha para isso. O que é isso? Se você olhar para as coordenadas ali em cima, você vai perceber que a posição de cada xizinho ela é diretamente atrelada
a coluna e a linha que ela está. Se você olhar para o A, B e C de outra maneira, ao invés de ser A, ser 0, ao invés de B, ser 1, e ao invés de C, ser 2, mesma coisa para o numérico. O numérico ele está iniciando com uma base de 1. Vamos pensar assim, em termos de programação, se isso fosse normalizado para uma compreensão de uma linguagem de programação, o XX, o primeiro X, o lá em cima, ele estaria na primeira lista, né? Na linha 1, e na primeira coluna, na coluna A. A primeira coluna, ela é a coluna, lembrando, na linguagem de programação, o primeiro é sempre 0. Então, a primeira coluna, ela é a coluna 0. A primeira linha é a linha 0. Agora a gente tem um plano 3D para a gente entender isso. Nós temos a coordenada do x. X está na primeira coluna, está na primeira linha. A primeira linha e a primeira coluna são a coluna 0 e a linha 0. O segundo x, que está ali no meio, em que coluna que ele está? Elizabeth, você consegue me dizer qual coluna que ele está? Coluna 1? Exatamente, perfeitamente. Ele está na Linha segunda... 1, Ele está na linha 1, na coluna 1. Perfeitamente. Mesma coisa para o C, é a mesma lógica. O C está na coluna 2, na linha 2. E é isso que a gente vai abordar ali agora escrevendo. Você pode fechar esse Word agora. Agora chega de ilustração, vamos colocar em prática. Vamos fazer a primeira linha. Perfeito. Nós temos uma lista. Show! Essa lista, ela não vai conter só mais uma lista. Porque se você for parar para pensar, o acesso específico desses tipos de dados não se referem puramente a uma lista dentro de uma lista. Mas o próprio jogo da velha também é uma lista, se você for parar para pensar. Então o que a gente precisa fazer? Imagina que isso é a primeira linha. Essa primeira lista que a gente está colocando é a primeira linha. Show? Então vamos lá. Coloca uma string vazia como um elemento dentro dessa primeira lista. Não precisava mandar. Volta, aperta a setinha para cima. Vamos construir tudo junto de uma vez para ficar mais fácil de visualizar. Dentro do colchete, isso. Pode botar uma string vazia. Escreve uma string, um valor textual, um aspas. Isso, perfeito. Agora a gente sabe que jogo da velha é uma lista que contém um elemento e esse elemento é uma string vazia, certo? Vamos fazer uma representação daquele jogo que a gente viu ali. Na primeira linha, na primeira coluna, a gente tinha um xizinho, certo? Bota aí no primeiro elemento um xizinho. Agora vamos para o segundo elemento da primeira linha. Lembrando que essa primeira lista é a primeira linha. Vai lá naquele jogo lá que estava naquela imagem. Vamos copiar exatamente como ele está. Ele tem alguma coisa? Ele está vazio, né? Então pode deixar aquela string vazia mesmo. Perfeito. Agora no terceiro elemento da primeira linha, ele tinha uma bolinha. Pode colocar uma bolinha. Tá vendo como, olhando daí, você consegue perceber já o que é isso? Isso, olhando de um jeito bem simples, é a primeira linha do jogo da velha. Isso é uma matriz com 3 valores, 0, 1 e 2. 0 é um xizinho. Rapidinho. Opa, diga. Pode deixar o espaço ou... Pode, não, sem problema. Isso é uma string que possui um caractere, porque o espaço é um caractere, de fato. Um espaço e vazio não é a mesma coisa, inclusive. Mas está certinho, perfeito. Temos então, no elemento 1, o elemento 1 é o quê? É o índice 0. A gente tem já um sistema básico de coordenada unidimensional. No elemento 1, a gente tem um espaço. No elemento 2, a gente tem uma bolinha. E no elemento 0, a gente tem um xizinho. Show! Mas o que a gente precisa? A gente não precisa de 3 listas, a gente não tem 3 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai botar vírgula depois desse colchete e agora você vai iniciar mais uma linha. Só que agora essa linha vai ser a segunda linha. Agora vamos ver lá onde que tinha. Eu creio que seja uma bolinha, mas vamos olhar lá só para confirmar. Exatamente. É uma bolinha e depois um x. Então, elemento 0
bolinha, elemento 2, elemento 1, xizinho. E o terceiro elemento, vazio. Show! Agora nós temos duas listas. Isso não é um código JavaScript válido. Se você for notar, você tem dois valores atribuídos para uma só variável. A gente não pode isso. Só que a gente não precisa ter dois valores, a gente precisa ter três, porque a gente precisa da terceira linha. Então faz mais um vírgula e vamos lá de novo. Vamos ver qual que são os valores. Xzinho, bolinha, xzinho. Vamos lá. Elemento 0, xzinho. Segundo elemento, bolinha. E o último, opa, bolinha. E agora, por fim, x. Show! Isso, o que está acontecendo? Nós temos três listas, certo? Só que, qual que é o problema? A gente não consegue fazer, a gente não consegue mandar isso. O JavaScript não vai aceitar isso. Porque a gente está tentando botar três listas dentro de uma variável só. O que a gente faz, então? Se a gente tem três listas e a gente pensa que essas três listas sejam acessíveis de uma variável, a gente pega elas e abraça dentro de uma lista. Agora vai ser uma lista de listas. Então você vai colocar um colchete no final e lá no começo, antes da primeira lista, você vai colocar outro colchete. Pode mandar agora. Tá completo. Pronto, nós temos um jogo de xadrez. Agora vamos perguntar pro jogo da velha. Jogo de xadrez. Vamos perguntar pro jogo da velha. Escreve aí, jogo da velha. O que tem colchetinho? Não. pode mandar, mas vamos fazer uma pergunta pra ele primeiro, antes da gente ver ele por inteiro. Vamos fazer uma pergunta. Bota um colchete, vamos fazer uma pergunta pra ele. Só que coladinho, tem que ser colado. Perfeito. O que tem na primeira lista? 0, ou seja, lista 0. Quero saber o que tem na primeira lista. E depois você bota mais um colchete depois desse. E eu quero saber o que tem no primeiro elemento da primeira lista. Então 0 de novo. E agora pode mandar. Pronto. Nós conseguimos acessar o primeiro elemento da primeira lista através de uma matriz. Isso agora é uma matriz completa, não é mais uma matriz unidimensional. Porque agora ela é uma matriz de 3 dimensões. Dessa maneira a gente criou um sistema de jogo da velha com coordenadas. A gente pode acessar qualquer coordenada que a gente quiser. Vamos agora, sem visualizar o código, vamos lá para o jogo da velha primeiro. Vamos pensar no visual agora. Vamos descobrir onde está a bolinha que está na terceira linha. A bolinha que está na terceira linha. Isso, perfeito. E está na segunda coluna. Certo? Agora, vai lá e encontra para mim no código. Pede pro código, pede pro jogo da velha aquela bolinha. Eu quero que vocês encontrem para mim. O que aconteceu? Volta lá. É aquela mesma coisa que eu falei agora para vocês. Eu falei que a gente ia ver bastante isso, né? É justamente a relação do índice. O índice começa em 0. Tudo bem, tá causando um pouco de confusão em vocês. Normal, nem se preocupem com isso, mas fixem, ó, na cabeça. Repetição. Índice 0, índice 0, índice 0. Primeiro item, 0. Primeiro item, 0. Segundo item, 1. Terceiro item, 2. Item 9999, 998. Entenderam? Então, agora tá certo. Por quê? O jogo tá primeiro... O jogo da velha tá indo na lista 0 e passou, não tá lá. Lista 1 e não tá lá. Lista 3. Beleza. 2. Está na lista 2. Mas qual elemento? Tá no elemento 0? Não. Tá no elemento 1? Yes. Então ele passou pelas listas, chegou na terceira linha, na segunda coluna e achou o elemento que a gente queria. É assim que você acessa uma matriz, através de coordenadas. Então a gente já entendeu o conceito de lista e de lista de listas. Isso já é um elemento de dados, um formato de dados do JavaScript, não é tão comum. Por que eu estou explicando isso para vocês se vocês nem vão ver isso? Isso explica para vocês o sistema de coordenadas. Por quê? Para você fazer qualquer coisa no JavaScript, você tem que ter o conceito de pertence. O que é o conceito de pertence? Vamos pensar nesses dois jogos da velha que a gente fez. Vamos ler ao contrário. Vamos ali, no primeiro elemento. Ali, número 1. Lá na última linha. Bota o mouse em cima do número 1. Na última coisa que você mandou, no jogo da velha 2.1.
bota a letra ali, o mouse ali no 1. O que é esse 1? Esse 1 é o valor, o índice da nossa segunda coluna. A nossa segunda coluna, ela pertence a quem? Ela pertence à nossa terceira linha. Volta. Descobrimos a quem ela pertence. Voltando um pouquinho seu mouse, bota em cima do 2. Ó, tá vendo? 1 pertence a 2. 1 pertence a 2. Estou na frente, sou filho. Estou atrás, sou pai. Esse é o conceito de pertencer. Esse é a posse, é o parenting do JavaScript. Então a gente tem o quê? A gente tem o elemento 1, que pertence à segunda lista. Que no caso é a nossa terceira linha do nosso jogo da velha. Opa! E as nossas linhas, independente de qual, elas pertencem a quem? Não sei quem elas pertencem. Volta um pouco. Vai para trás. Descobrimos. Olhando para o lado, você já sabe de quem ela pertence. A linha 3, índice 2, pertence, ó. Bota o mouse um pouco para a esquerda. Esquerda. Isso é direita. Bota um pouco para a esquerda. Ó, bota o mouse. Jogo da velha. Descobrimos. A terceira linha, segundo elemento, pertence a jogo da velha. A segunda coluna, primeiro elemento, pertence a quem? A terceira linha, segundo elemento. Segundo elemento, terceira linha, pertence a quem? Jogo da velha. Isso é um sistema extremamente simples, só que o que está deixando confuso aqui? Está extremamente verboso essa explicação, não tá? Não voltou para aquela coisa do Java? Cheio de blá 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 pá, 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 olha, número que não é número, 1 não é 1, 1 é 0. O 0 então deve ser menos 1. Não, puta, que merda, bagulho confuso do caralho. Não se preocupem, agora a gente vai para um último conceito antes da gente finalizar a aula de hoje. Objetos. Isso sim eu posso atestar para vocês. Vocês vão ouvir tanto essa palavra, mas vocês vão ouvir tanto, cara. Nossa, o cérebro de vocês vai começar a vomitar de tanto que vocês vão ouvir a palavra objeto. Porque toda programação moderna é composta de objetos. Porque tudo. Você quer armazenar dados? Você tem um objeto que é uma lista de strings que está armazenando dados no seu navegador. Você quer chamar uma notícia? Você tem uma lista de notícias e essa notícia tem um objeto com as propriedades. Nome, descrição, tudo isso é objeto. Tem objeto em todos os lugares. Vamos lá, vamos pensar em um objeto fora do JavaScript. Vamos pensar em um objeto na vida real. Vamos pensar num cheeseburger. O que é um cheeseburger? A gente tem um objeto, e esse objeto é composto por diversas características, diversos elementos. Vamos lá, a primeira propriedade do cheeseburger é o quê? O pão. Vamos lá então, pensa no objeto, visualizem na frente de vocês agora um hambúrguer. Temos um hambúrguer aqui na mão. Pega ele, não dá uma mordida, dá uma cheiradinha, cheiro de queijo, muito bom, bota na mesa. Olha para o hambúrguer. Quais são as propriedades daquele hambúrguer? Quais são as características dele? O que ele contém? Primeira coisa, ele contém pão. Que pão que é? Pão brioche? Pão francês? Pão nananã? Esse é o conceito. Pão, alguma coisa. É algo desse objeto. Esse objeto tem uma característica que possui um nome. E essa característica possui um valor. Vamos lá. Queijo. Temos agora o segundo item da lista, que é um objeto, cheeseburger. Cheeseburger. O queijo. Que queijo que é? É cheddar. É mussarela? É prato? Independente. Qualquer tipo que seja. Vamos agora para o hambúrguer. Hambúrguer. Ele também é uma propriedade desse objeto. Hambúrguer também é uma propriedade do cheeseburger. Agora, hambúrguer do quê? Não importa. É um hambúrguer. A gente tem essa característica, a gente tem essa propriedade e a gente pode explorar e dar um valor para ela. Então vamos fazer isso agora, vamos aplicar isso no JavaScript, mas ainda pensando no hambúrguer. Vamos lá. Quem tiver com fome agora vai ficar sendo torturado. Faz aí para mim então, Elizabeth, um objeto. Faz agora um var. A gente vai fazer um hambúrguer. Aliás, vamos chamar de cheeseburger, porque hambúrguer vai ser a carne, vai acabar confundindo na hora da propriedade. Então, a gente não pode ter tracinho. Pode colocar tudo junto mesmo. Cheeseburger. Nomeia da forma que fica normalizado para o JavaScript. Aquela coisa. O X pequeno e o B grande. Fica estranho de ler,
não parece certo, mas vamos deixar assim para vocês acostumarem com o que é meu case. X é uma palavra, burger é outras. Inclusive, X, não sei se vocês sabem, mas X é de queijo, é cheese. É uma forma encurtada de falar cheeseburger. É um hambúrguer de queijo. Então vamos lá. Agora a gente vai declarar quais são as propriedades, quais são os elementos que tem nesse hambúrguer. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a chave. Vocês lembram a chavinha da matemática? Abre uma chavinha. Show! Agora fecha uma chavinha. Entra dentro dessa chavinha. Agora eu vou ensinar uma outra coisa do DevTools que vai ser muito essencial também. Quando você aperta Enter, você envia. Só que a gente não quer o Enter de enviar, porque eu quero que vocês quebrem uma linha para poder ver e escrever melhor o que está dentro desse objeto. Então, ao invés de apertar Enter, você vai apertar Shift Enter. Tá vendo que quebrou? Quebra mais uma linha. Shift Enter de novo. Agora, com a só setinha do teclado, sobe uma para cima. Perfeito. E agora o que a gente vai fazer? Para ficar alinhado e mais fácil de ler, Tab. Perfeito. Agora vamos falar da primeira propriedade, do primeiro elemento do hambúrguer. Qual que é o primeiro elemento? É o pão, né? Então vamos lá. Pão. Sem acento, perfeito. Que é meu case. Show. Agora a gente quer dar um valor para esse pão. Esse pão é um pão o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai dar igual? Não. Isso, tudo bem, é bem comum também. É uma inferência que vocês fizeram justamente porque vocês têm reconhecimento de padrões. Se vocês pensaram igual, vocês não acertaram, mas vocês estão no caminho certo. Como assim no caminho certo? Porque toda linguagem de programação é reconhecer padrões. Você pode não reconhecer todas as linguagens de programação do mundo, porque cada uma tem sua especificação. Mas quando você vê que toda forma de colocar um valor numa variável é igual, todo objeto é com 2 pontos, toda lista é com colchete, você vai começar a entender até as linguagens de programação que você não conhece. Isso é o pensamento de um programador. Para você dar um valor para uma propriedade de um objeto, você não usa igual. Você usa 2 pontos. Pode colocar. Colado, 2 pontos. Chique. Agora dá um espacinho só por legibilidade. E agora a gente vai colocar o quê? Agora a gente pode colocar um valor na memória. Você vai colocar o quê? Um texto. Vamos descrever que pão é esse. Vamos dar um nome para esse pão. Vamos fazer aí um lanchinho da hora. Pensa aí no lanche que você quer. Que pão que você quer no seu lanche, Elizabeth? Pode botar aí. Pão francês, você quer um brioche, você quer um... Não sei, você quer um Regis Treves. Eu nem sei nome de pão. Vixe, bota aí qualquer então, francês, perfeito. Só pra saber que é o pão francês. Chique. Agora vamos fazer a próxima propriedade do cheeseburger. Não, tudo bem, pode ser também. Vamos acessar, pode apagar, Ctrl A e apaga. Ctrl A e apaga. Vamos explorar esse cheeseburger. Que cheeseburger zoado, por enquanto, né? É um cheeseburger que só tem pão. Olha que cheeseburger magro. Mas ainda assim ele é um cheeseburger. A gente ainda assim pode acessar as propriedades dele. Sabe como você vai fazer? Cheeseburger, pode escrever cheeseburger, do jeitinho que está escrito ali. E para a gente acessar as propriedades desse cheeseburger, a gente não vai mais usar colchete. A gente vai usar ponto. Cheeseburger ponto pão. Agora, lá em cima, cheeseburger pão francês. A gente está conseguindo saber o valor. Que pão que é? Francês. Pão de quem? Olha para a esquerda. Do cheeseburger. O pão pertence ao cheeseburger. O pão é uma propriedade do cheeseburger. O pão é um filho do cheeseburger. Agora vamos complementar esse cheeseburger que ele está muito magrinho. Vamos dar mais pelo menos 2 propriedades para ele. Você vai colocar cheeseburger, isso, igual. Agora você vai copiar aquele objeto que você fez lá em cima. Ou você pode escrever de novo também. Mesma coisa. Vamos continuar com o mesmo pão. Não precisa copiar o colchete. Não, eu digo, se você quiser fazer o mesmo elemento, o mesmo pão, você pode escrever da mesma forma que você escreveu lá em cima, só que alterando o objeto, ao invés de criar um novo. Então, ao invés de colocar var, você vai colocar só o nome, e agora você... Não, a chavinha você mantém. O que eu quis dizer é que na hora de copiar, eu me referi a copiar tudo, mas pode escrever do zero. Vamos escrever do zero para ir reforçando. Faz aquela estrutura que você fez lá em cima. Pão, perfeito. Beleza. Chique.
Agora, lá em cima, na linha do pão mesmo, não precisa nem pular para a próxima, você vai colocar vírgula, porque você está delimitando que isso é uma propriedade e agora a gente vai falar de outra. Agora você pode ir para a próxima linha. Vamos fazer uma propriedade queijo? Vamos fazer uma propriedade hambúrguer? Vamos fazer uma propriedade alface? Não, não precisa. Vamos fazer uma propriedade só, porque ela contém diversas informações. Vamos fazer a propriedade recheio. Bah, mas como é que eu vou acessar cada recheio? Não, calma. Ao invés da gente fazer um texto, agora a gente vai fazer uma propriedade que é uma lista. Vamos listar todos os recheios que tem nesse hambúrguer. Vamos fazer uma lista de texto. Vamos primeiro para o primeiro recheio. Quero queijo. Bota aí, queijo. Quero hambúrguer. Bota aí mais um elemento textual, hambúrguer. E eu também quero alface. Aí você pode botar mais um elemento também, alface. No mesmo padrão. Beleza, temos uma propriedade com diversos elementos, recheio. Agora a gente quiser acessar todos os recheios desse cheeseburger, a gente está tudo ele num lugar só. Show! Virgulinha, vamos para a próxima propriedade. Shift Enter. Perfeito, tabzinho, show. Agora vamos para uma outra forma de propriedade, que é um outro tipo de dado que a gente estava fazendo. Vamos fazer um número. Vamos falar quantos lanches. Bota aí, quantidade. Agora isso é uma propriedade numérica, não se esquece que você não precisa de aspas. Coloca aí, eu quero 3 cheeseburger. Show, fizemos mais uma propriedade numérica. Temos uma propriedade textual, temos uma propriedade que é uma lista, temos uma propriedade que é numérica. Vamos para mais um tipo de propriedade, vamos para a propriedade booleana. Vamos falar combo. Se a pessoa quer que seja um combo, que acompanhe batata e refrigerante. E agora a gente pode falar se ela quer ou não. Vamos querer 3 combo? Não, vamos 3 lanches. Ou sim, quero 3 lanches, true ou false. Perfeito. Temos agora 4 tipos de dados em um tipo de dado só. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A gente está fazendo um armazenamento de memória que é extremamente complicado. Nós temos uma tipagem de dado, objeto, que é cheeseburger. Dentro dela, nós armazenamos outros dados. Pão, que é um texto. Recheio, que é uma lista de textos. Quantidade, que é um número. E combo, que é um booleano. Caramba, mas que coisa, né? Olha como o objeto é maravilhoso. Olha a quantidade de coisa que você armazena. Mas e aí? Você consegue fazer uma hierarquia de objetos? Pam, pam, pam. Consegue. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o próximo elemento. Vamos fazer o elemento endereço. Próxima linha, tabzinho, perfeito, endereço. Por que o endereço tem que ser isso? Porque o endereço é uma coisa que compõe diversas informações, mas que a gente não pode listar elas de qualquer jeito. Porque senão vai que a pessoa coloca a rua dela primeiro, outra coloca o número primeiro, outra coloca o bairro primeiro. Diferentemente do recheio, a gente não vai ler e colocar na ordem que ela quiser. Se ela quiser endereço primeiro, vai quebrar nosso sistema. Mas se ela quiser um hambúrguer primeiro, tudo bem. A gente pede pro chapeiro fazer diferente. Faz na ordem que a pessoa quer. Mas como o endereço precisa estar numa ordem nomeada específica, vamos fazer isso de maneira correta. Como? Como que a gente dá um nome para um valor dentro de um outro valor? Com um objeto. Da exata maneira que a gente tem feito até agora. Então, você vai abrir e fechar a chavinha aí dentro desse próprio objeto. Isso é chamado de nested object. O que é nested? Vocês sabem um ninho. Pensa num ninho. Um ninho, ele contém diversos ovos. Esses ovos, eles estão nested, eles estão ninhados. Isso que você fez é um objeto ninhado. Ele está ninhado o quê? Dentro de outro objeto. Sabe o que você faz para deixar menos confuso? Tá vendo que ali no final ficou 2 chaves? Vamos pegar a chave do endereço e dar um tab nela, que ela vai ficar na linha do endereço e a gente vai bater o olho e já saber onde está finalizando o endereço. Vamos aí agora. Primeira propriedade de endereço. Vamos para a rua. Agora coloca aí, Rua dos Bobos, por exemplo. Um texto mesmo, uma string. Valor textual. Show, moramos na Rua dos Bobos. Mas e aí, qual que é o número da nossa rua?
Agora você bota número e você pode colocar um valor numérico. Enquanto isso, deixa eu falar para vocês a relação do número em relação ao valor numérico e o armazenamento de números como números. O que isso quer dizer? Pode ter ficado um pouco confuso do jeito que eu falei, mas o dado número de um endereço, você armazenar como int é a melhor prática? Não. Por quê? Imagina se a pessoa mora na rua 1 trilhão. Isso é uma suposição. Ninguém mora na rua 1 trilhão, na rua número 1 trilhão. Não moro. Se eu chego na rua e eu vou nos Correios e eu falo, eu moro na Rua dos Bobos, número 1 trilhão. O carteiro vai falar, ué, vai tomar no teu rabo. Mas isso... O que ele vai falar? Então, vai quebrar todos os sistemas se você morar no número 1 milhão. Se você... o carteiro com certeza não vai gostar. Esse é o resumo. Mas qual que é a questão? Por quê? Isso se aplica um pouco melhor para, por exemplo, CPF. Quando você tem um CPF, a pessoa, a primeira coisa que ela olha, ela fala, são só números, né? Então eu posso guardar o CPF como um valor numérico, não é? Não vai economizar dados, não vai economizar caracteres, não vou ter que botar o aspas, não vou ter que botar os pontos. Olhando de uma perspectiva boba, da Rua dos Bobos, sim. Porque com a ingenuidade do que significa um valor numérico, realmente é só um número. Só um número. Mas um valor numérico extremamente grande, por exemplo, de um tamanho de um CPF, ele é equivalente a um valor de bilhões. Se você tem o CPF 440, o seu CPF é 44 bilhões. Por exemplo, não sei nem se é bilhões, mas olhando por esse sentido, qual que é a questão do valor numérico? Ele é mais leve que um valor textual? Sim. De certa forma, sim. Por quê? Porque um valor textual ele carrega uma cadeia de caracteres muito maior do que um número. Um número é 0 até 9. Não tem nem 10, não tem 11, não tem 12. 12 é 1 e 2. 5 milhões é 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é mais leve. Tudo bem. String, você pode ter x, você pode ter ponto e vírgula, você pode ter ponto, você pode ter aspas, você pode ter barra, você pode ter emoji, principalmente, você pode ter caracteres em árabe. Tudo isso são considerados caracteres que podem ser interpretados. Tá? Opa! Beleza, tudo bem. Eu vou finalizar então. Mas era mais ou menos isso mesmo, pessoal. Vamos. Salva. Tira só uns prints e manda no grupo pra gente e já pode sair. Desculpa por tomar o tempo de vocês a mais. Aí passou uns 8 minutos, eu acabei nem prestando atenção. Só manda esses printzinhos lá pra gente, que eu já mando a gravação. E qualquer coisa, se eu precisar complementar a explicação e vocês estiverem confusos, depois eu falo um pouco mais por cima. Então é isso. Se salvar isso aí e printar pra gente, tá ótimo, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou mandar lá. Manda lá. Muito obrigado, Elizabeth. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.